Olá, estamos aí num novo momento, na 17ª live, se eu não estou enganada, do Círculo de Mães, live biografias. Bem-vindos as mulheres que estão chegando aí. Alegria estarmos juntas. A Gi tá conosco, a Bruna. E hoje vai ser um dia assim bem encontro com a própria sombra. A gente começou esse ciclo de lives. Ai, Gi, querida. A gente começou esse. A Luíse também, querida. Bom. A gente começou esse ciclo de lives, a Alce e eu, contando sobre a nossa biografia. E agora a gente vai encerrar o ciclo desse ano com as irmãs. A Bruna participou do primeiro círculo de mães e veio ancorando o trabalho. E a gente vai fechar daí semana que vem com uma live com a Aline, que é irmã da Alce, que participou do segundo círculo de mães. Elas vieram ancorando o trabalho da gente, abençoando. E elas vão abençoar o fechamento desse ciclo também, contando as histórias delas, os perrengues, as luzes, né? Toda a luz e a sombra do maternar delas, antes e depois. O que mais pegou, quais foram os grandes impactos da maternidade na vida delas, desde as mudanças no corpo físico, na rotina, nas relações, nos propósitos de vida, na carreira e no processo de autoconhecimento. Então hoje a gente recebe a Bruna com muita alegria. E é um encontro com a própria sombra, porque é minha irmã gêmea e a gente tem muito essa coisa de que uma fala e sempre o que está por trás, o que está no velado, a outra já enxerga. Então é muito legal essa construção que se dá também nessa irmandade. Então, vou chamar a Bruna. Tá com um delay o dela, ela tá no outro quarto lá, mas já escutei eu falando. Ê, quanto tempo! É, Saudade, guria. tá boa? Tô bem, tô cansada, assim. Hoje foi um dia super intenso. Dia de doula. Muitas coisas boas, né? Gente, a Bruna começou ontem falando que achava que ia render 2 lives. E eu pensei, ai, que guria maluca, meu Deus, vão fazer. Como assim 2 lives? É muita coisa para falar, né? Tem a vida inteira que teria para falar. Mas daí, quando eu, né, vim, cheguei aqui porque a gente tá na mesma casa juntas. Daí a Bruna falou, ah, eu acho que só uma live, tô cansada. Eu falei, Bruna, mas é isso, é uma síntese da síntese, teria muita coisa para falar, mas vai ter muita oportunidade ainda. Inclusive, a gente se desafiou uma live para a gente falar sobre a nossa genialidade, né? Fica aí o compromisso. Isso aí. Mano, te agradeço muito por te abrir para esse momento, porque é como um tirar a roupa. Sim. Então, se sinta acolhida nesse sentido da gente ter, mesmo que numa live, esse espaço que é seguro, né? Como diz a Carolina Figueiredo, é seguro sentir, é seguro dar visibilidade às suas vulnerabilidades e ancora e fortalece o movimento de mulheres e de mães para que cada uma possa fazer sua virada, né? E a Bruna, assim, ela vem com uma trajetória, a gente brinca que é super terapeutizada, então eu acho que vai vir um pouco disso também na tua fala. A gente brinca assim, que a minha técnica é do joelhaço, né, Bruna? Eu aprendo com o solavanco da vida, assim, com a queda, né? O elefante branco na sala, né? A Bruna não, a Bruna vai se lapidar nas terapias, embora eu também tenha feito esse movimento, né, de N formas, mas às vezes é porque é uma doença, é alguma coisa assim do tipo, pedala, né? Bruna, sou toda ouvidos. Obrigada por tua abertura. Então, agradeço, né? Porque esse convite também me faz revisitar também toda a minha história biográfica. E eu adoro histórias biográficas. Vejo muita beleza mesmo em momentos difíceis, porque sempre traz muito crescimento, né? E dói crescer, né? Então, enfim, eu vivi tudo isso por meio da minha maternidade e amo falar sobre o dia que a gente fica monotemática, né? Quando vira mãe, são todos esses temas da maternidade, tanta coisa tão polêmica, né?
E enfim, né? Então, estou bem feliz de estar aqui fazendo essa partilha amorosa, né? E sem julgamentos. E Que me é algo abro também o coração, né? Para partilhar. que é Espero algo que que chegue. Hum, a gente já exercita há bastante tempo como irmãs, né? Gêmeas. sim, demais. Obrigada, mana. Então, manda ver assim quem era a Bruna antes de ser mãe. A Bruna, antes de ser mãe, era uma criança. Assim, uma criança feliz, saltitante, filha caçula. Foi me dado esse direito e esse lugar, assim, né? De ser pequena. E da quarta gestação, né? Sendo a quinta a nascer, né? Porque a Mela nasceu primeiro. E aí tem o bom, né? De ser caçula e tem o peso disso também, né? Que é de ficar como sendo pequena mesmo, né? E aí eu sinto que eu não fiz minhas batalhas da juventude, as brigas com o mundo, e fiquei nesse lugar café com leite, vamos dizer assim, né? Protegida. E eu não tinha acessado ainda sentimentos mundanos, terrenos, assim, mais pesados, mais densos. Essa coisa que as pessoas falavam em raiva, em mágoa, em medo, em sofrimento, e para mim isso era algo muito abstrato. A gente tinha as nossas questões da infância, nossos conflitos, enfim, mas tudo muito tranquilo ao mesmo tempo, tudo fácil de ser solucionado, e eu sempre fui muito apaziguadora, uma pessoa fácil de se lidar, porque para mim tudo estava bom, tudo tanto faz, tudo qualquer coisa, que, que acaba também não sendo nada interessante, né? Pensando na construção identitária, né? Porque eu era me moldava facilmente em qualquer situação, eu não me impunha a praticamente nada, assim, eu sinto. E como dizem as nossas irmãs mais velhas, a gente vivia o nosso mundo. Nós, como gêmeas, a gente se supria muito uma na outra. E o nosso mundo paralelo, vamos dizer assim, né? E a coisa do Alice no País das Maravilhas, aquela coisa de confiar nas pessoas, aquela confiança da criança mesmo, né? Da ingenuidade da criança e de estar muito aberta também nas relações, apesar de muito tímida, que sempre fui. Mas como uma geminiana, também fui desenvolvendo essa questão da comunicação, principalmente na faculdade, enfim, né? Mas me vejo assim como essa mulher que, mesmo namorando, casando, ainda muito nessa energia da criança mesmo, sabe? E num espírito bem livre também, assim, aquele pezinho leve, sempre do ir e vir, que eu falo que a maternidade assim tem esse impacto da mobilidade, né? Então eu tinha essa coisa de estar aqui, estar lá, não ter esse apego, né? Meu travesseiro, minha cama, meu nada, né? Essa coisa de estar na vida, no mundo, nas relações, enfim. Eu era essa Bru, pessoa. veio para mim uma imagem da gente na faculdade, porque daí também uma curiosidade é que a Bruna e eu estudamos juntas a faculdade, né? Não foi só na escola. A gente foi fazer educação física juntas, né? Então eu chegava lá na hora da sobremesa, daí tem uma imagem de nós duas na prateleira do Big, da Avenida das Torres. Ai, Bruna, olha só, não me lembro o que que eu queria comer. Olha esse pão de mel. Daí tu dizia, não, que pão de mel? Olha, não sei o que lá que tu queria Doce de comer. leite. E uma tentando convencer a outra, porque o dinheiro era das duas, né? Era o dinheiro que o pai deu para comer, então não dava para comprar as duas coisas, era uma ou outra, né? E uma Não, e a tentando gente também tinha essa coisa de não gastar, né? economizar, exatamente, não dava para cada Uma uma comprar um pacote. consciente. E a gente tentando negociar, então teve todo esse período mesmo, todo esse processo, né, da gente aprender e se construir no coletivo, né? E sempre uma cedia para outra, né? A gente fala, não, tá bom, me convenceu. Não, não, mas eu também já tô convencida, né? Aquela coisa das geminiana, né? Duas cabeças, aqui são quatro cabeças, né? Imaginem só as negociações das duas. Aí uma convencia a outra, né? Até hoje.
E eu sempre fui uma pessoa que mediei muito as relações no trabalho. Ah, Bruna, a gente conversa lá com as duas. Eu lembro uma gerente minha, Bruna, vai lá e resolve lá com as duas, porque eu sempre consegui me colocar no lugar do outro. No sentido empático, né? E também de não levar as coisas tão a sério, não me doer com as coisas, assim, né? Aquela coisa de senso de justiça tão forte. Nada a ver Sempre comigo. tudo mais tranquilo para mim, né? Para ela já era diferente, né? As coisas tocavam nela de uma forma diferente. É, a justiceira, a Revolts. Bom, e aí, feita essa síntese, né? Eis que a Bruna engravida. Daí, assim, aí aquela coisa de vou olhar para mim e vou dar os limites também, né? Porque aí essa Bruna, né, empática e tal, eu acabava abrindo mão de coisas minhas, ou para mim, ou da minha vontade, ou do meu interesse, para suprir, para acolher, para apoiar necessidades e desejos de quem estava ao meu redor, né? Então, de dados limites, não, eu não posso agora, porque agora eu vou fazer o que é importante para mim. E isso, na verdade, começou um pouquinho antes, porque foi quando eu entrei no mestrado. Aí eu tinha que estudar muito, eu tinha que me dedicar para as minhas coisas. Às vezes surgia lá, e alguém está precisando de uma nota, não sei o que, da Unitar, e eu tinha que olhar para isso. Não, calma. E eu comecei a perceber que eu me dedicava muito para coisas que não eram minhas. E que eu não percebia antes. Eu fazia o que fosse possível e impossível para ajudar. Ah, vai ter uma festinha, não sei do que é. Eu vou fazer um doce, eu vou fazer um salgado, eu vou lá ajudar a arrumar a festa, sabe? Só para fazer uma imagem, né? Eu vou me imbuir daquilo porque eu quero o melhor que não tem nem a ver diretamente comigo, né? Não, agora calma, agora o que que eu quero, o que que é bom para mim, e aí em todos os sentidos, né? Principalmente porque tinha um serzinho se formando, e que eu sentia já um senso de responsabilidade em relação a ele. E me sentia preparada também ao mesmo tempo, né? E estava fazendo pedagogia Waldorf, com todo um olhar sensível para pensar, tanto a fase da gestação, quanto o desenvolvimento da criança pequena, enfim. Havia, assim, mil reflexões. E também reconhecendo o modo como as pessoas dialogam com gestantes, o lugar que eles colocam essa mulher gestante. A Paty colocou Ela ali, falando com a Carmela. colocou ali que o João tá assistindo, perguntou se é a Carmela com a Carmela. Quase, João. Vamos fazer uma pose aí. A Paty bate uma foto da gente, Paty, cara, pro mesmo lado. Depois manda. Seguindo, e eu comecei a ficar muito incomodada, assim, porque a gestante já fica numa vida pública, assim, e parece que todo mundo pode dar um pitaco já na gestação, assim. Ó, o pitaco Não, mas sistêmico da Paty. o que está comendo, o que está fazendo, está engordando, enfim, qualquer questão é uma questão que é pública, né? Né? Como é que vai ser o parto? Mas sabe Vai ser parir? Vai dar conta de parir? essa menina aí, com esse corpinho aí, Não essa tem nem menina aí, quadril? vai fazer. Nem Pois nasceu, essa aí nem sabe de nada da vida, coitada, ela é muito ingênua, né? Então ela acha que vai parir, né? Ela acha um monte de coisa que ela quer achar. ela acha que o mundo é mágico. É. Como disse a Maeve ontem, eu achava que eu ia parir numa cachoeira e tal, né? Tipo, naquele mundo da fantasia, tá? Essa daí vive no mundo da lua, né? E aí eu comecei a me imbuir de, não, o que que eu quero, o que que eu vou, o que que eu escolho e tal. Então já na gestação começou esse movimento. É assim, que diz respeito a mim mesma, né? Não tô falando ali da vida alheia, é eu comigo mesma, né? Ocupar o meu espaço. Na verdade é isso. Eu comecei a perceber que eu precisava ocupar o meu espaço, né? E eu como dona da minha própria vida. Uau! Tipo, óbvio, né? Que eu já devia saber disso há muito tempo, né? Uhum. E aí que a queda é maior, né? A hora que chega. Porque aí se tu já fez um caminho ali, né? Não pedala tanto na hora que chega o filho. Eu acho isso, né? Eu tinha muito ali para acontecer para me tornar aquela mulher ali, mãe, né? Ó, o mantra da Paty tá aí, ó. Eu por mim.
Ah, tinha que nascer essa mulher, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muitas oportunidades na vida para fazer esse caminho, para tecer, né? Todos esses fios aí para se construir como essa mulher e tal. E eu era aquela filha caçula, né? Que eu já falei para vocês. Então, eu não fui fazer esse caminho. Foi assim, foi aquele da maternidade mesmo. Se não foi até agora, filha, agora tem mais jeito. Paga pra Agora cuspir. vai. É. Amarra. Mal sabia eu. Como é que era? Tinha um melô que tu cantava. Ah, não, tu dizia assim, não sabe de nada, inocente. Quando a Bruna via uma grávida, não sabe de nada, inocente. Ah, tem por vir. E assim, eu muito me preparei, muito fortalecida no meu processo, sabe? Fiz todo o meu caminho, coisa mais linda do mundo, né? Da gestação, e as minhas buscas, porque eu falo que a Mela veio com facão na frente, a Ana Cervellini, enfim, a Renata Silveira, várias amigas fazendo seus caminhos, a Pri, né? Enfim, as Dives. E muito fortalecida mesmo, né? Não tava frágil, eu nunca me senti frágil. Eu tô falando isso dessa personalidade dessa menina, eu nunca me senti frágil. Me senti bem, bem nesse corpinho, né? Porque às vezes fala, Hum, nossa, difícil tá nessa pele, né? Não, na minha pele não era difícil, eu dançava, eu era super de bem com a vida, de bem comigo mesmo. O que eu fazia, assim, que eu cedia, né? Ah, o que tá bom pro outro tá bom pra mim, mas estava bom pra mim mesmo, assim. Eu não era uma renúncia da minha vida, não tá nada. Eu me sentia bem na vida, entendeu? Tá não tudo tinha certo. autoflagelo, auto-boicote. Isso! Não me esquentava a minha cabeça. Ah, vai ter chá ou vai ter leite? Tanto faz. Se eu tomar alguma coisa, eu tô no meu lucro. Pô, meu negócio é acampar na praia, entendeu? Tá tudo certo. E, aliás, É, o menos era o que me interessava, né? O pouco. Não tinha muita questão da vida. Não muito tinha nada que me assolava, né? E o nem que pedra não de abrir resposta. mão, né? O que não abrir mão. Não tinha Isso, o que eu não e abro nem pedra mão. de e assim, e sempre amparada no o paizinho ali, coruja, Bruninha, o que tu precisar, tu tem, entendeu? Tu, suporte para o que tu quiser da tua vida, tu tem. Então, assim, é as asas para voar, né? Tu Carta tinha branca. a borboleta em flor aí. Isso, é isso aí. Pensa uma pessoa leve, é isso aí. Bom, então, daí tu considera assim que o grande marco foi a gestação mesmo? Ou foi a chegada do Matheus? Como é que foi? Não, Foi até chegar. Não, na gestação eu tava tomando esse tento, né? Ninguém vai botar a mão aqui. Quem decide as coisas da minha vida sou eu. o E aí parto é eu fui dar meu. os limites. O parto é meu, eu sou a protagonista. Inclusive as decisões, né? Que aí a gente acaba, às vezes, pagando alguns preços, né? Que é assim, eu não quero comunicar as pessoas. Eu quero entrar no trabalho de parto tranquila, não quero ninguém, nem a mãe, nem as irmãs, nem ninguém. E, enfim, sejam não compreendida. Então, nossa, dar esse limite, né? Para aquela menina, foi um grande passo. Não, eu não Nossa, quero. O que que eu quero, né? Não, isso não vai me apoiar. Então, isso eu não quero, doa quem doer, né? Vai precisar fazer o seu caminho ali, então. Porque não sou eu, o meu que não vai ser passado por cima. Porque aí eu entendi que era o momento mais meu que eu já vivi na minha vida. Aí eu tomei pra mim. O parto é o meu momento. Se tem um momento que é meu, é isso aí. Então, ele é meu, então quem vai lidar com ele sou eu. Quem vai entender como é que ele vai acontecer sou eu. Com quem, aonde, o quem, sou eu. Então, peguei essa bola, né? Como eu nunca inclusive em tinha feito cada nada. minuto do parto, né? Em cada minuto do parto é esse aprendizado de dizer, eu sou a soberana do meu momento e aquilo que me faz bem e me serve, e o que não me serve, eu não quero. Aquele instantezinho anterior serviu, agora não serve mais. Pro E próximo tudo bem. segundo. Agora não é isso, agora é outra coisa, né? E pelo sentir, né? E abrindo também esse canal do sentir e da intuição, tanto negado, e por mim e por todas as mulheres, pensando que a gente vive numa sociedade que valoriza o racional, né? Essa energia mais masculina. E que, na verdade, eu nunca me encontrei bem nela, né? Eu digo assim, eu para números, para coisas matemáticas, gente, sou terrível. Então, ao mesmo tempo, eu negava o meu feminino
E isso é uma questão, assim, que eu não falei, mas é uma questão. Uhum. E ainda também não encontrava esse masculino, então eu ficava naquela confusão, né? No É, limbo. não me achava apta para muitas coisas, né? Mas também tá servindo porque também não tô muito aí, né? Tá bom, tô num lugar aqui, numa zona de conforto, né? E aí eu fui encontrar com esse feminino também, né? Bem forte, né? Sendo mãe de um menino, né? Veio um ariano na força do masculino. Chegou pra mim, né? E aí, Bruna, só um comentário que é muito legal, porque daí eu tinha o Felipe era todo molinho. A gente ia trocar a É, fralda e falava, Bruna, mas olha aqui a diferença. Daí trocava a fralda, a bundinha, o tônus das perninhas, era todo molinho. E o Matheus da Bruna, rígido, truncado. parece que nem penetrava, né? No músculo. Muito incrível. Daí a gente começava a olhar e vinha o estalo, o nosso insight de que eu tenho que aprender com esse molinho. E a Bruna precisava entender esse firme, né? Esse outro Essa lugar. densidade maior, né? Sim, Porque tem isso também, né? Que é o bebê que a gente recebe, é o bebê que a gente precisa e que que te toca. convida, né? É. Uhum. É lindo, né? E a gente teve essa percepção muito no início por causa disso, né? Porque cada uma teve o seu, e aí a gente conseguia reconhecer tanto, Bruna, só um comentário a mais, que daí a Bruna às vezes dizia, eu não sei como é que tu aguenta o Felipe fazer isso, do tipo, o Felipe não queria comer, e a Bruna, eu não teria paciência, porque o meu, olha como o meu come, ou como o meu toma água, né? Eu não. Opostos, os dois. Uhum. E coisas que a Bruna de repente passava que eu olhava e pensava, acho que comigo não ia funcionar também, né? Então, quer dizer, cada uma com o seu filho, com o seu temperamento, com o seu jeitinho, com as suas restrições, e a gente olhando para isso, entendendo o que é que eu tenho para aprender com o meu e a Bruna tem com o dela. E nesse sentido, eles complementares a nós, porque até então uma era complementar à outra, né? E É, aí eu tinha um complementar ali, né? Como filho, né? Nessa outra relação. Que, aliás, é uma relação super intensa, né? Que eu digo assim, que não existe ninguém que te exija mais do que um filho. Uma intimidade que não uhum. existe, se não for na relação de filhos, né? De mãe e filho, né? A Aninha tá aí. Ai, queridona. Então, enfim, né? Não sei agora se aonde que tu quer que eu vá, né? Por onde tu É, quer que eu caminhe. daí agora pode ser bem amplo, aquilo que tu tiver vontade de falar, assim, porque é a Bruna antes e agora é a Bruna depois, né? Filhos Ah, certos então e tá. mães Tá. certas aí, né, Gi? Não, tá muito linda essa live porque nós estamos bem amparadas pelas consteladoras Gi e Paty. Delícia. Então foi assim, né? Eu virei mãe, assim, num parto super longo, super intenso, amoroso, respeitoso, livre. E eu acessei a minha força do guerreiro, daquela atleta esportista que fui, Você é dos 12 aos 24, né? Então, assim, de energia de ancoramento terra. Acessei a coisa das danças circulares, que fazia parte da minha vida, que inclusive me ajudou a acessar o meu feminino também, que já vinha há um tempo fazendo parte da minha vida. E aí nasceu essa criança e nasceu essa mãe, né? E essa mulher ali, só que no extremo oposto, né? Assim, achar ainda esse ponto era uma questão para mim. Eu estava ali acessando o cérebro primitivo. Pirene. E, com a minha cria, né? Então, como diz a Mela, virei uma leoa. Tipo, aqui ninguém põe a mão, isso aqui é meu, isso aqui sou eu que vou decidir, eu que vou fazer a minha maneira, né? E ainda fazendo pedagogia Waldorf, tipo, sou da área da educação. E ainda com um olhar muito sutil e que destoa muito dos padrões, né? Do que a sociedade coloca e como o que é bom para uma criança, o que é saudável, enfim, né? Então, muito polêmico tudo, né? E às vezes com preços altos a pagar e eu ali bancando, né? Bancando mesmo, né? Assim como banquei o parto, então eu estava me sentindo muito forte, muito poderosa para fazer todo esse caminho com meu filho nos braços, né? E fui fazer esse caminho, e assim, e muito determinada
a viver intensamente a minha maternidade. Eu não tinha aquela coisa de ser mãe, os olhinhos de jabuticaba do Matheus. Eu não tinha, assim, essa coisa do desejo de ser mãe. Eu nem me imaginava sendo mãe. Mas eu sabia que eu ia ser mãe por conta do meu companheiro, que queria muito ser pai. Então, para mim, isso já era uma certeza daquela menina que sabia que, né? Ah, então, logo eu vou ser mãe. E tá tudo certo ser assim. Mas sem ser uma coisa da minha própria vontade, né? E aí, não, a hora que eu engravidei, né? Super, né? E aí, quando chegou a criança, né? O Matheus, tudo se transformou, né? Não teve nada, aquela coisa que joga pra cima, não cai nada no mesmo lugar, né? A geladeira vai parar lá na sacada, tudo, não tem nada que fica no mesmo lugar. E aí fui viver toda aquela intensidade, né? E como me colocar também, né? E aí essa questão do individual, né? Já não me via no meu individual, que já era frágil, né? De certa maneira, naquela fusão com o meu bebê. E a coisa da amamentação, que é muito bicho, né? E fui acessar também uma energia de prazer. Hoje eu tive uma reunião, um encontro pós-parto, e a gente falou sobre isso, né? Até os nossos estranhamentos e até a ponto de ter constrangimento das sensações de prazer que pode ser vivida por meio da amamentação, até por meio do parto, né? Acessar o nosso próprio corpo, na verdade, é isso, né? E às vezes a gente não está atento para fazer isso. E enfim, né, fui me sentindo também nessa relação e me entregando muito para essa relação e querendo muito ver isso, a ponto de que o retorno para o trabalho foi muito difícil. Principalmente porque eu tinha tirado uma licença sem vencimento para fazer mestrado. Eu não tinha concluído o mestrado, isso é uma questão assim que é chave, eu acho que transformou todo esse vir a ser, sabe? No sentido de dar peso. Infelizmente foi uma questão assim que acabou pesando mesmo, sabe? Porque quando o Matheus fez 40 dias, eu voltei para minha dissertação, porque eu não queria nem olhar para ela, porque tinha um bebê, seria uma violência para mim, eu recebia como uma violência. Eu saí daquela bolha ali, daquela caverna de estar com meu filho. Porque quantas vezes a gente tem um filho, quantas vezes o meu filho está nos primeiros dias de vida, né? E o quanto ele precisa de mim, o quanto eu entendi que ele precisava de mim, enfim. Então foi muito dolorido, eu precisava voltar para a escrita, né? Na lógica, então eu teria que ter terminado antes, ou enfim, né? Teria que ter dado um jeito de outra forma, né? E aí, quando ele fez 40 dias, eu voltei para o texto, escrevi 50 páginas, e até os 2 meses dele, né? Então foram 40 dias muito intensos entre cuidar dele e fazer esse meu exercício de escrita, da minha pesquisa de campo e tal. Então foi assim, um desdobrar de mim mesmo, assim, muito intenso. E me superei muito também, né? Porque então aquela menina não se cobrava também, eu não era autocrítica. O que deu, o que não deu, não deu. E ali, não, eu vou dar conta disso para mostrar também, né, que eu era capaz para mim mesma e para quem quer que fosse, enfim. E foi, né? Tudo passa na vida, né? Mas foi com muito perrengue. E aí o que acontece é que Na, na na minha conclusão, licença sem vencimento, na que foram de defesa, 2 anos, foi muito bonito, porque na defesa foi muito elogiada, né? A gente até se surpreendeu na época, porque era difícil ver uma defesa que tivesse apaziguada, né? Sempre tinha uns pontos polêmicos e tal, né? os pontos de fragilidade, né? Assim. Do texto, né? E o teu não, foi assim, mude só uma palavra, uma conjugação do verbo aqui, uma referência ali e acabou, né? Só Foi elogio. ah, uma super conquista, fiquei muito realizada, né, com isso. Mas por conta disso, eu teria que cumprir mais 2 anos de trabalho, porque eu sou funcionária pública, sou professora de educação física. E já era há muitos anos, né? Não contei isso da minha trajetória, né? Não falei do âmbito profissional, né? Falei da menina e tal. É que é difícil falar de tudo, né? É, né? E É aí eu. Mas aí tá aparecendo, o importante é que tá chegando, né? E aí eu pensei assim, eu quero uma licença sem vencimento. Aquela licença que a gente. Porque eu tinha tirado uma licença para estudo, de 2 anos. Então, logo eu teria que cumprir 2 anos na prefeitura como uma devolutiva.
deles terem né, me apoiado no momento do mestrado, então eu teria que devolver isso, né, com força de trabalho. E eu não queria trabalhar. Eu queria ficar com meu filho, não fazer nada de sentido nenhum. Eu ir lá atender outras crianças e deixar o meu filho com alguém. Mesmo que fosse com a minha mãe, até porque eu tinha aquela coisa de achar que eu que tinha que dar conta do meu filho. Porque a gente tem uma irmã que a gente se revezava nos cuidados dele, a gente tinha 17 anos e tal, e eu achava que não. Quem pariu o Mateus, que embale, né? Então eu tinha que Literalmente, dar lá, né? o teu Matheus. Meu Mateus. E aí era muito difícil lidar com isso, né? E desde o início, na verdade, eu entendia que não, que isso é uma coisa que era minha e do Rafael, né? Não era de mais ninguém. E ao mesmo E aí, tempo, nesse sentido, tu entendia que também não era para colocar na escola tão cedo, né? Quer dizer, então realmente tem terceirização, né? O buraco é mais embaixo. como é que eu ia resolver? Não teve um plano pós-parto, teve um plano de parto. E o plano pós-parto não aconteceu, né? Tipo, e Bota agora, né? no bolso, né? Guarda que nem envelope. Tá, agora eu vou botar o meu Matheus no bolso. Agora eu vou dançar, agora eu vou trabalhar, agora eu vou limpar a casa. E eu não queria, né? E E crescer, aí, né, também. não, e aí eu não tinha escolha, né? Isso que me doeu muito. Assim, não, mas não posso escolher, tô de mãos atadas, né? E aí eu voltei com 6 meses, né? Pensar que muita mulher com 4 já volta, ou enfim, quando é autônoma até antes, né? Mas para mim aquilo era, meu Deus, era inimaginável. Eu me feria. Meio período, né, o teu trabalho. Meio período, e a minha diretora deixava eu voltar para amamentar, e estaria com a Mela e com a minha mãe. E eu sofri, gente, eu chorava todos os dias. E eu entrei assim, acho que era final de setembro, e aí em dezembro entrou as férias, que foi aquele, Chegou, né? ah, minhas férias, entendeu? Para eu poder me enxergar naquilo tudo ali. A minha diretora perguntou: Bruna, será que você está com depressão? Porque é muito tênue esse lugar, né? Dessa mãe, desse sofrimento da mãe, né? E o meu peito enchia. Então foi aquela mãe que estava amamentando. É diferente, assim, no retorno de trabalho. Não tem como a gente medir, né? Mas, assim, eu tava ali naquela relação muito intensa com meu filho. Então não é bem assim, teu peito enche de leite, tu tem que tirar num potinho. Para mim foi muito dolorido, né? O que foi bem diferente em relação à segunda, né? A vinda da Amanda. E não sei se talvez seja legal falar agora, né? Já que tu falando desse tema. Porque Uhum. aí, como eu vivi essa fase do Matheus, né? Muito intensa, ali, muito focada na minha maternidade. Inclusive, a Mel segurou muito as pontas da Unitar, lá fazendo a ciranda materna e tudo, e eu não tinha nem neurônio para isso. Eu me assustava, porque o tico e teco não funcionavam mais, assim, não sabia fazer passo a passo, balança. Não tinha, não trava, não acessava por nenhuma via, assim. E isso me assustava também, né? Eu não sabia, eu não tinha vocabulário. Pega um negócio lá na coisa ali que eu não tinha, né? E vai voltando aos poucos, tem coisa que a gente ainda fica assim, enquanto amamenta, assim, eu senti enquanto eu amamentava, eu tava tão entregue pra coisa da relação com o bebê que eu não tinha energia vital, até pela privação de sono, né? Eu não tinha energia vital para fazer mais nada, assim, né? A não ser aquelas demandas ali da rotina ali doméstica e do meu filho, que já era muito, né? E enfim, né? E aquela menina lá cheia de mobilidade foi ter que se recolher, né? E isso também me doía, era muito difícil para mim tudo isso. Né? E eu não me encontrava também, né, no meio disso tudo, e também sentia muita solidão, porque eu digo que a criança é como se fosse um prato de uma refeição, um prato de um restaurante chique, né? Eu fui para São Paulo para comer nesse restaurante super gastronômico, tarará, e eu tô sentada sozinha para comer esse prato. Né? Então, eu não tenho o mesmo prazer do que aquela partilha de ter alguém sentado na mesa, daquela conversa gostosa de dizer, nossa, olha que delícia, o que tem aqui? É manjericão, o que é? Desse saborear, né? E partilhar, né? Então, enfim, muitos impactos, No né? ordinário, né? A vida ordinária, né? Porque no início todo mundo quer ver o bebê, daqui a pouco cada um segue a sua vida, né? E tu fica ali, sem muita mobilidade e tal, lidando com o bebê da hora que tu acorda até a hora que tu deita e tu dorme pouco. Luna, lutando para conseguir fazer teu xixi, né? Para tomar teu banho. Banho, gente, tipo, dia sim, dia não, e é no luxo, né? Pra mim, era assim, eu adormecia com ele dormindo, não tinha essa coisa. O meu tempo, o meu bebê não tem, era foco 100%, né? E eu não acho que isso é certo, e eu acho que eu deveria ter entendido antes, né, essa questão da rede de apoio teria sido muito importante para mim, né?
Mas enfim, para aquele momento era o que cabia no meu coração. Eu também ia me doer, ia me massacrar se fosse de uma outra forma, né? E até Porque porque desconstruindo uma Bruna de antes, né? E se fortalecendo naquilo que tu estava buscando, que por mais que só que com muita rigidez também, né? Porque aí eu tinha que garantir os ritmos, tudo, né? Tudo. A alimentação é tudo orgânico, tudo tem que ser desse jeito. Eu era muito rigorosa. não pode dormir. Muito. Qual é a história que eu vou contar? Isso não pode contar, isso não, 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 Nossa, no mínimo detalhe. Tanto é que quando eu engravidei da Amanda, eu perguntei pra minha avó, que teve 5 filhos, ela veio aqui, né, em Curitiba, e eu perguntei assim, escuta, eu tô preocupada, assim, de certa forma preocupada, que acho que é uma coisa que acontece com quem já é mãe, né, vai vir o segundo. Como é que eu vou dar conta de 2? Ela falou, olha, Bruna, do jeito que tu cuida desse de fato é bem difícil tu dar conta desses 2, né? Porque, assim, a linha de produção, né? São 5 que ela teve, né? Então, assim, se cria se criando, né? E eu era assim, né? Tá frio, então vai lavar a mão, vou esquentar uma água na chaleira, vou pôr numa baciazinha para o Matheus botar a mãozinha na baciazinha. é E a bem comida só. do almoço é no almoço, fresquinha, da janta fresquinha. Não tem guardar comida, congelar comida. Não, é tudo do bom e do melhor dentro do que eu acreditava que era o melhor, né? Juntando a E até música, hoje. ao ritual, tudo muito ritual. Então, a música que vai agora desse momento. O zelo na No pinta, mínimo, né? tudo. E eu sou assim, né? E assim, tanto é que eu reconheço, assim, que a Aninha tá achando graça, que eu me sacio, me sinto bem mesmo. Assim, quando eu tô plena, é quando eu tô suprindo as necessidades dos meus filhos dentro do que é importante pra mim. É aquela mesinha posta do café da manhã com aquele chazinho, da maçãzinha com aquela canelinha é tudo assim, sabe? Aí eu tô saciada, né? E aí quando eles estão brincando ali naquela oportunidade da terra, e aí eu quero me entregar para tudo isso. E eu quero oportunizar tudo isso. Quero oportunizar. Então, realmente, é muita demanda. Não é assim, vai na vida, no fluxo, não tem fluxo. Eu dizia assim, meu filho não é ponta fraca. Se a corda vai, né, Arrebenta. vai arrebentar, não vai ser naquela ponta, não vai ser ali, não vai ser naquela ponta, vai ser em qualquer outra ponta, mas não vai ser ali. Eu posso me arrebentar, vou pagar o preço que for, mas não é nele, o ponto fraco não vai ser nele, né? Então, assim, de fato, paguei preços, né? Paguei vários preços por tudo isso, né? E aí a coisa da Amanda, né? Daí engravidei da Amanda. E aí de uma menina. E fui também me reconhecer nessa coisa da mãe da menina. E me revisitar, e enfim, da minha própria construção da minha identidade materna e tal, né? E bem no final Bru, da gestação. sabe, parentes, que eu me lembro tu gravidíssima, assim, segurando o Matheus no colo, pegando ele, dizia, Bruna, não segura o Matheus. Mas como que eu não vou segurar o Matheus, né? Tinha que Tal. suprir tudo, né? Uhum. No E mínimo detalhe. por mais que tu quisesse, né? Eu ia falar do final da gestação, não sei o que tu ia falar, mas é que chegou uma hora que a própria gestação foi redesenhando até onde tu podia oferecer, né? Na verdade, já desde o início, porque aí, quando eu engravidei da Amanda, eu tinha desmamado o Matheus fazia 3 meses. E eu tinha todos os rituais com o Matheus, né? E eu comecei a perceber que algumas coisas não iam mais dar para ser daquela forma. Por exemplo, pegar ele da banheira, fazendo colo, tipo uma coisa assim. E eu comecei a perceber que ele podia fazer coisas já e me poupar. Por exemplo, eu descia com ele no colo, porque eu queria esquentar um leitinho para ele, que era bem na fase que eu estava desmamando ele, tarana. E eu levava ele no colo, que ele estava de banho tomado, e ele não podia ir pro chão. Para mim não era possível ele ir pro chão. Então eu comecei a ver, não, agora ele vai pro chão. Então, assim, comecei a mudar, né, as coisas dentro do que era possível e dizer assim, tá bom, vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Vou afrouxar, Solta a corda, né? falta um pouco, menos um pouco, né? E aí talvez aquela comida não fosse mais fresca sempre, porque eu não conseguia sentir o cheiro da comida. E aquilo me doía, porque eu não conseguia mais fazer aquela comida fresca. E por outro lado, eu dizia, tá, pode ser assim, porque agora mudou, né? Agora a condição é outra. E aí, bem no final da gestação, uma moça falou pra mim, assim, a gente foi lá no Raposa Caramelo na época, e ela tava com os 2 pequenos dela. Eu falei, nossa, tô com... Isso impressiona as pessoas, né? 2, tá? Como é que tu resolve 2? Porque eu mal dou conta do 1 aqui, né?
Olha, você vai ver que o segundo é libertador. Ela me falou nesses termos e, de fato, assim, o E até sentimento foi liberou, esse. né, Bruna? Libertador até. Claro, que libera o primeiro. Chegou e me deu uma folga, né? Minha mãe descolou de mim. Claro, totalmente. E eu, né? Cadê eu nessa história, né? Porque não tinha espaço pra mim também, né? É, você tá falando, o segundo vem para liberar o primeiro, né? É. E nos liberar também, assim, porque eu precisava muito que a Amanda chegasse, né? Pra eu Aí, poder, só de um fato. adendo, Bruna, só um adendo. Eu lembro eu com o Caio, o bebê, e o Felipe saiu, foi pra casa do vizinho. Putz, acho que ele vai fazer xixi na calça e tal. Agora foi, sabe? Porque em outras circunstâncias eu ia lá e tal, mas eu tava dando mamar, tipo, escapou, né? É isso, escapou, a gente vai permitindo que escape. Voltou todo mijado lá, alguém me ajuda a resolver. É isso aí que eu tenho, né? É bem isso, né? E enfim, e aí eu senti muito isso, assim, né? De que era um novo momento e que eu podia afrouxar e que isso poderia ser bom para todos nós, né? Inclusive, assim, a coisa da Amanda de poder botar no chão e ter uma tolerância maior ao choro, né? Que o Matheus ia pro chão, chorava, já pegava, né? Então, tudo, né? E aí já tinha habilidade com as coisas, não era aquela coisa assim, né? De sempre alerta do primeiro filho, sempre alerta, sempre alerta, sempre alerta. Então, não, tá tudo certo, né? Chorou um pouquinho, ficou vermelha, já se acalma. E tudo, né? Porque aí não era aquela coisa do novo. E da minha própria identidade materna, assim, às vezes sair com a Amanda e alguém dizer qualquer comentário e aquilo ali entrar e sair. Não são questões para mim, porque eu já estava com a minha identidade materna construída, né? Não tinha, assim, coisas para me abalar, coisas para mim. Eu queria as coisas de um jeito, se desse era bom, se não desse também tudo bem, né? A Amanda muito tranquila, redondinha, canceriana, que foi me adoçando de volta, né? Porque aí eu fui daquela menina e tal para aquele sargento, né? Aquele sargento de mim mesma, assim, né? E aí, calma, né? Calma mesmo. O que que tu tá fazendo, querida, né? Então vamos achar esse ponto aí que não é lá, né? É um outro lugar que também não é lá na menina, porque assim, eu vejo assim, até esse fim de semana eu relaxei muito, eu vivi um momento muito pra mim. E aí eu percebi assim, como é difícil voltar pra engrenagem. Então tem muito isso da mãe. A gente tá muito na engrenagem. E se a gente afrouxar um pouquinho, é muito difícil entrar na engrenagem de novo. Então tu não sai da engrenagem, tu tá ali assim, tu tá ali lidando 24 horas, né? Então tu não afrouxa, porque tu não tem condição, assim, é meio que isso, assim, né? A gente vai assumindo, 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 assumindo. Se tu afrouxar, eu lembro um curso que eu fiz, estava grávida da Amanda, e eu cheguei em casa, assim, eu nunca saía, eu nunca ficava longe do Matheus, nunca, imagina, tinha como na minha cabeça, assim, né? E o Matheus já tinha 1 ano e meio, eu acho, quando, tipo, foi, ai, né, foi uma extravagância, né? Fui lá fazer o curso da Gamba, de aromaterapia, né? Que foi o dia todo, de manhã e de tarde, nossa, assim, mas tinha 1 ano e meio, gente. E aí eu voltei assim, eu tava relaxada, e foi difícil entrar na deles, porque aí, então o que? Comeu, não comeu? Banho, não banho, sabe assim, Essa! só era dessa, entendeu? E aí é difícil engrenar, né? E eu acho que por isso também, porque aí tu entra ali, tu tem que garantir, 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 né? E sempre deu rebolado, né? Sempre deu rebolado, sempre tá ali, dando conta, né? Então, mesmo afrouxando, ainda essa coisa de mãe, gente, mãe é mãe em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem essa coisa de atender mesmo, de a responsa dos cuidados, e, enfim, né? Eu acho que isso eu não perdi, né? Ainda quero o que eu quero, né? Mas assim, não é aquela coisa que eu vou bater pé a qualquer preço mais. Saber que briga entrar, né? Não ficar dando tiro no pé, porque eu, né, tava ali assim, não media esforços, né? Antes. Então, não, então calma, né? Então a Amanda veio muito nisso. De eu me recolocar, né? E não levar tudo a ferro e fogo, né? Porque aí aquela menina que apaziguava, tudo não, daqui a pouco é tudo a ferro e fogo. Então Bruna, daí não.
Eu fiquei pensando que seria legal tu falar como é que foi o impacto do retorno ao trabalho daí na Isso, tua. tá, é aí que eu queria chegar, né? Porque aí o que que eu percebi? Tá, eu queria muito ficar em casa, eu queria muito atender os filhos, só que aí chegou aquela hora que agora eu quero olhar para mim. Eu não preciso agora querer para sempre o que eu quis. Eu quis, enquanto eles eram bem pequenos. Só que agora, e eu estava trabalhando, né? Só que era uma coisa difícil, era dolorido e tal. E só que na gestação da Amanda eu trabalhei muito pouco, porque eu tive sangramento, porque a minha barriga ficava muito rígida e a minha obstetra também estava grávida, ela estava entendendo a minha situação, eu não consegui uma mudança de função, era com criança muito pequena. Imagina, dando aula de educação física para pré e primeiro ano. E enfim, eu passei aquele ano praticamente sem trabalhar, né? De licença, uma licença em cima de outra licença. E aí veio a licença da Amanda de mais 6 meses, então eu fiquei muito em casa, muito ali vivendo a minha gestação e meu maternar, né? E aquilo tudo já era muito, né? A Mela segurando as pontas da Unipala, a workaholic, dois. Não tinha o Caio ainda, grávida do Caio, mas eu não dou conta, não tenho como dar conta. Porque eu já dou conta de muito aqui, né? Lavar minha louça, como a Mela fala, né? Em todos os sentidos, né? Quanta louça que eu tinha para lavar ali. Até para me entender nisso tudo, né? Que foi um solavanco, né? E aí eu falei, não, agora eu quero tempo para mim e eu quero trabalhar e eu quero fazer minhas coisas e aquele desejo de ser doula, né? Tinha esse despertar, né? E até pelo nascimento da Amanda também, porque eu já sentia isso já do nascimento do Matheus. E aí veio muito forte pelo nascimento da Amanda, a forma como aconteceu, enfim. E aí tava vindo, né? Tava vindo, acho que agora tá chegando o momento. Muito rápido, né? Não deu tempo nem da Bruna ir para a maternidade, que em tese a Bruna tinha esse projeto de ir para a maternidade e quando ela se deu conta, ela já estava ganhando no chuveiro dela, né? Tudo muito lindo. Foi muito rápido. E, e aí cadê a Bruna agora, né? E eu ainda tava amamentando a Amanda e tal. E aí, mas eu fui sentindo isso, que era uma necessidade minha, né? Até para eu poder ser uma boa mãe. Porque aí eu entendi a questão, que aí é uma virada de chavinha, que o mais importante não era quantidade de presença, sim qualidade de presença com os meus filhos, né? E que eu não precisava ficar em cima deles. Que, inclusive, quanto mais eles pudessem se afastar de mim se sentindo seguros, melhor, né? Sabendo que a mãe tá ali e tudo mais, né? E vendo os movimentos da mãe. E assim, Bruna, uma mãe preenchida, né? Porque não adianta estar em volta dele e estar num momento em que já está fazendo uma busca para fora, né? De qualquer forma, né? Isolada ali, né? Naquela coisa do fralda, cocô, comida, porque isso também é muita demanda, né? Um lugar de frustração, né? Poxa, mas eu posso me imbuir de tarefas que são belíssimas, né? Estar a serviço maior do mundo, né? E de repente me encontrar e me suprir. E aí essa mãe bem suprida, né? Também é pouco. Isso. Não, e até de entender nessa segunda filha que outras pessoas poderiam suprir necessidades dela, inclusive dando a ela outras oportunidades diferentes das minhas, né? Diferente das minhas, e que isso é maravilhoso, né? Entendi isso. E aí tem um desapegar aí, né? Uhum. Que eu não Só sou a única e mais importante. eu que sou o centro do mundo, né? Ela que precisa só, ela precisa de mim, né? Não, ela precisa de mim também, mas não é que ela não vai, que ela vai precisar se suprir só em mim, né? Então eu entendi isso e isso me acalmou também. Tá, então agora dá para ter um espacinho para a Bruna, né? Na verdade eu Sim. senti isso quando eu desmamei o Matheus. Ele tinha 1 ano e 3. E aí quando eu tava voltando para mim, eu digo assim, eu desmamei, começou a voltar a porcentagem. Era 100% para ele, começou a voltar, tipo, 20% para mim e tal. Aí eu já engravidei da Amanda, 3 meses depois do desmame do Matheus. Então foi emendado, né? Então foi um puerperão, na verdade eu sinto como um puerperão. Porque eu sinto essa fase da amamentação como puerpério. E a gestação é um momento muito peculiar, né? Bruna, Então para mim também. veio a imagem do forfície, pegou o ar, né? E Ó, volta lá. o mergulho na maternidade, né? E assim, muito disponível, com o meu corpo muito disponível para viver tudo isso. Não tinha, assim, não tinha crise, né? Só que tinha
Assim, eu me reconhecendo naquilo e toda a vida ali, né? E muita privação de sono, extrema, assim, extrema. Eu via as pessoas vivendo com vitalidade, eu dizia, meu Deus, olha a vitalidade, existe isso, né? Bonito. Nossa, que coisa mais linda, né? As pessoas com disposição para viver. Porque eu digo assim, a noite não é boa, o mundo não é bom, né? Não pode ser bom. Só que aí tu acorda com aquele sorrisinho da criança, né? Aí tu tira aquela energia que tu não acredita, que tu nem sabe da onde, né? Tem. Então eu vi muito isso. Nossa, pra mim, a privação de sono foi o ápice pra mim, assim. Porque é viver uma situação limítrofe da vida, assim. Tu tá no limite do limite de tudo. Tu nunca nem te imaginou. É o inimaginável que tu vive. Eu tenho uma cena, só fazendo uma imagem antes de falar da volta, do retorno ao trabalho da Amanda, que eu não completei. Para fazer uma imagem para vocês, que eu gosto de fazer imagem, é, que é eu com o Matheus no colo, fim de tarde, vendo o anoitecer. Eu ali, naquela cena, parada, estática. Começando a sentir frio, porque aí, né, parada ali. Fim de tarde. Não é mais aquele calor do dia. Os braços de fora. Não tem como tu buscar nada. Sozinha. Se tu levantar, a criança vai pular. Escurecendo. Minha casa com o pé direito alto e tal. Escurecendo. Tu não vai acender uma luz, porque não tem como sair daquela situação. Então, no escuro, frio, sede, fome, vontade de fazer xixi. A A cena. cena. Estática. Sozinha. Por uma sanguínea. Por uma pessoa sanguínea. Que é puro movimento. Pensa o que é isso, gente? Tipo, é uma situação claustrofóbica até, assim. Assim, né? E não para só a cabeça. Pelo menos eu tenho liberdade de pensamento. E o pensamento assim, ai, o xixi, ai, controla, controla, controla. Ai, garganta. E assim, a gente que se leva a esse limite, esse extremo, né? Pensando assim, por que não botei um copo aqui do lado, um copo de água, sabe? Aquela coisa assim, né? Arrependimento. Então, é. Mas aí tá. Aí voltando, eu sou muito prolixa. Voltando lá no retorno ao trabalho, né? Então, assim, retornar do trabalho para Amanda, e já era quase 7 meses, porque foi legal que emendou os 6 meses da licença, entrando férias. Daí foi, tipo, quase 7 meses. E ainda podendo amamentar a Amanda. Então, na hora do recreio, eu amamentava a Amanda. Então, assim, retornei para a escola que eu queria, que é a escola que eu saí quando eu saí para o mestrado, eu estava nessa escola, que era um lugar que eu sentia como um lugar no mundo, que é onde eu estou até hoje. E sou muito feliz de estar lá, de tudo, da equipe, enfim, né? Escola municipal. E então eu estava voltando para o meu lugar, assim, né? Dentro da prefeitura, era um retorno para aquela escola, que eu consegui na remoção, né? Aquela batalha, assim, né? Então eu estava feliz, porque era uma conquista para mim, né? E perto de casa e tal. E aí eu retornei, assim, braços livres, podendo tomar um chá no intervalo, né? E tudo assim, era outra percepção de tudo como oportunidade, né? Então, nossa, esse despertar de mim mesma ali nas relações, porque até então naquele isolamento, naquela solidão, né? Porque era o que eu sentia, né? Solidão extrema. Então eu ali nas relações, sendo Bruna, Bruna sendo Bruna, ou se buscando, né? Nas relações, se construindo ali nas relações, né? Lindo, né? Uhum. Uhum. Então foi bem diferente esse retorno. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Tu sabe? Vê aí, porque o meu celular não acusa. Falta 2 minutos, a gente começou na hora? Ah, 2 minutos depois, acho que a gente Então, começou. tá acabando. Tu quer encerrar com alguma coisa assim específica? A gente fecha tentando dar conta do combinado, que era uma live só. Tu que sabe? Eu tô disposta a gente encerrar, não tem problema. Ah, 2 minutinhos, é, tá falando. tá, mas me diz do que eu falo, então. Então, eu acho que seria bem legal tu fazer alguma entrada na relação conjugal e na carreira, né? São os Em dois dois temas minutos. que fariam. Uhum. Porque tem todo um caminho de transformação dessa doula, que se construiu como doula, né? E a partir da maternidade, né? Que eu acho muito rico, né? Amadas, acho E que não fala mais. E a Paty Bruna, cada dia te admiro mais. Ai, bonitinho. Ai, lindona, queridona.
Não, a gente até pode entrar na segunda live, eu não sei se vale a pena, né? Fazer todo É, esse exercício, né? Mas então, enfim, né? Eu acho que eu tô num caminho agora. Agora que eu tô encontrando esse equilíbrio, né? Entre fluida, Então agora sim, né? Encaixando no tempo, né? Entrando no tempo. claro, Eu tô a minha está com 3 anos, né? Então a mais nova está com isso, três, tá com né? 3 anos, mãe, deu outro momento. A minha música Sério. agora é assim, só sei olhar no rio por onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. E é isso, é encaixar no tempo, é me sentir, é fazer bem pra mim, pra poder fazer bem pros meus filhos, né? Então, assim que eu sinto, e para eles é assim: minha mãe tá indo, a mãe tá vindo, a mãe tá. E eles têm orgulho disso. A minha mãe é doula, a minha mãe faz velas, a minha mãe é professora, são tantas frentes, e tem a Unitar, e aí eles vibram com tudo isso. Eles veem o quanto essas coisas me fazem feliz, né? E aí a questão da relação conjugal é assim que aquele desdobramentos assim gigantescos, porque aquela menina não existia mais, aquele menino não existia mais. E agora vamos nos enxergar ali, entender quem é quem aí na ordem do dia, inclusive, né? De ordem prática e de em todos os níveis, né? Então, enfim, que tarefa, né? E aí lidando com o individual de cada um e o quanto isso interfere no coletivo, na família, na construção da família, né? E enfim, né? O quanto cada um, quão frágil é o momento, né, desse puerpério que é para a mulher, né, que a gente fica em carne viva, e o quão é para o homem por vários aspectos do que seria esse papel que para eles tem, né, de ser provedor, e enfim, né, todas as preocupações que envolvem, então, como família, né, que até então cada um vivia o seu individual, e quando estava junto era super gostosinho e tal, né, e agora o quê, né, muita responsabilidade, aquela coisa de não poder nem se enxergar, de tanta demanda, né, não fazer essa troca ali da amorosidade, né, daquela energia amorosa que uniu o casal, né, deles nem se encontrarem mais para estabelecer essa relação amorosa, né. E isso fragiliza muito a relação do casal, né? Eu acho que acaba sendo uma questão que o casal precisa olhar, né? E eu digo assim, a gente precisava ter cantado mais, muito mais. A gente devia ter garantido tempos para nós, né? Então, o que a gente foi priorizando também, que a gente não se colocou em prioridade. Pensando assim que para a gente fazer bem para os nossos filhos, a gente teria que fazer bem para nós, um para o outro também, né? E o quão a gente também tinha condição de empatizar ou não com o outro a partir das suas próprias feridas, né? Do seu próprio processão ali, né? O quanto um tem condição de enxergar o outro nisso tudo, né? E aí envolve as questões profissionais de cada um, enfim, né? O quanto cada um tá forte no seu individual ou não, né? Daquela criança ferida que chega, que vem à tona, né? Que a gente tem memória até afetiva da nossa infância a partir do momento que a gente tem um filho, né? Vem muita coisa, assim, né? E aí as questões que se abrem, né? Que são processos de cura que a gente tem para viver, né? E assim que eu sinto, e os filhos vêm para oportunizar tudo isso para nós também, né? E aí a gente tem que enxergar, porque não tem como pôr para debaixo do tapete, né? Até então, dribla, 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 ali não tem mais. A gente vai ter que olhar para tudo e olhar no dois, né? E entender esse dois, né? E priorizar esse dois, né? E num momento tão frágil, né? Tão vulnerável que a gente está ali, né? E com tantas demandas, enfim, com tantas compreensões que às vezes a gente reconhece falta de afinidades, né? Na criação de filhos. E isso vai permeando também, né, a relação e vai interferindo em coisas simples, às vezes, da rotina, né? E que são muito, ao mesmo tempo, ganham proporções gigantescas, né? Então, aí para isso tem aquela música da Sandy também, que ela fez pro perpério dela, que me ajudou muito no sentido do perdão, porque aí eu fui lá pro porão mesmo, acessar tudo, aquilo que é aquela menina, tarará, não, daqui a pouco não, fui acessar questões bem mundanas mesmo, que até então não era necessário sentir, não, e aí reconhecer e dar o lugar, né, e aí entra a questão do perdão, né, como que é a música da Sandy? É, Eu ainda estou aqui, perdida em mil versões irreais de mim. Estou aqui, por trás de todo o caos em que a vida se fez. E aí é isso, né? Todo esse exercício de perdoar e de se perdoar, e enfim, e de tentar construir esse lugar fortalecido dois na maturidade da relação, que até então é muito fácil como casal, né?
Então são muitos desdobramentos a partir da chegada dos filhos, né? E ali também reconhecer, colocar em xeque, né? Segundos, 26, 27, 25, blá, blá, blá. Beijo. Consegui! Obrigada, mana. Teria muito Obrigada. Obrigada pelas participações. ter outras oportunidades. Beijo, obrigada por todo mundo que passou aqui. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver para fechar. Vai encerrar.